Bom dia, pessoal. Todo mundo me vendo e me ouvindo aí? Bom dia, Samuel. Bom dia, Fabio, tudo bem? Beleza, tá me vendo e ouvindo aí? Tô vendo e ouvindo. Você também me vê e me ouve? Também te vejo e te ouço. Pessoal, e aí? Vocês estão vendo a gente aí, ouvindo? Tá claro? Se puderem escrever, legal, show de bola. Legal, então vamos começar nosso webinar. Primeiro, eu queria te agradecer, Samuel, pela disponibilidade. Obrigado mesmo por você estar com a gente. Falar pro pessoal que quando eu entrei em contato com o pessoal da UbiKit, eles foram super prestativos, atenderam a nossa solicitação aí para a gente fazer esse webinar junto, transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Fiquei bem feliz porque vi que teve bastante gente mesmo que se inscreveu para o nosso webinar, e acho que conhecimento nunca é demais, né? Até porque, né, o papo que eu tive com o Samuel ontem, né? 60% do suporte que a gente tem hoje lá é com relação a redes, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para todo mundo se aprimorar, adquirir mais conhecimento e, principalmente, aprender sobre a linha UbiKit, que não tem nem o que falar, são excelentes produtos. Acho que é a opção número 1 aí da galera que trabalha com automação. Então, vamos aprender mais um pouquinho, certo, Samuel? Maravilha. Vamos lá, agradeço aqui o convite já, Fabio. Agradeço todo mundo que tá online. Eu tô vendo que tem bastante gente conectada, né? Já vou pedir desculpa antecipadamente, que justo hoje eu acordei um pouco rouco. Então, talvez a minha voz esteja falhando um pouquinho, mas vamos tocar, vamos lá. Legal. Pessoal, primeiro eu queria apresentar o Samuel para quem não conhece ainda. O Samuel, ele é gerente técnico da UbiKit aqui no Brasil. Ele é responsável por evangelizar a solução Unify, né, em todo o país. O cara é um expert em Wi-Fi reconhecido e prestigiado pela certificação CWNE, que é a Certified Wireless Network Expert. Possui mestrado em Engenharia de Telecomunicações, mais de 10 anos de experiência docente, consultoria técnica, treinamento, palestra, autoria de artigo técnico e livro. Esqueci alguma coisa, Samuel? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, a gente está com um cara super expert aqui, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem. Bom, quando a gente combinou de fazer esse webinar, eu lancei lá no nosso grupo, lancei para o pessoal uma pesquisa, para que o pessoal dissesse para a gente, guiasse a gente, né? A gente vai, geralmente os nossos webinars, Samuel, a gente faz um esquema mesmo de apresentação, que é onde apresenta os produtos, apresenta nossas coisas. E a gente vai fazer hoje num formato bem diferente, assim, de bate-papo, porque o pessoal passou bastante dúvidas que eles tinham para a gente, dúvidas técnicas, comerciais, enfim. Uhum. E aí a gente vai bater um papo, vamos ver aí o que a gente consegue fazer para responder essa dúvida da galera, beleza? Maravilha, vamos nessa. E eu comentei também ontem com o Fábio, a hora que a gente estava conversando, se eventualmente ficar alguma dúvida ali no chat que a gente não conseguiu responder aqui online, a ideia é que a gente tente responder todas elas. Mas se ficar, depois o pessoal vai me encaminhar e eu vou redistribuir isso e a gente vai devolver para vocês com a resposta. Podem ficar tranquilos aí, tá? Legal. Pessoal, se tiver travando aí para alguém, eu acho que não está travando para todo mundo, atualiza o browser de vocês, porque deve voltar. Aqui está tudo normal, estou vendo o Samuel, ele está me vendo, então a plataforma está ok, tá? Uhum. Então, se cair, pode atualizar aí que com certeza vai voltar, tá bom? Samuel, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a linha de produtos disponível da UbiKit no Brasil, cara? Uhum. Pode falar um pouquinho para a gente sobre a linha que a gente tem disponível hoje? Vamos lá, então. Eu vou focar aqui naquilo que provavelmente vai ser de maior interesse aí do pessoal de automação residencial, né? Integradores de automação residencial no geral. Mas antes, só para contextualizar rapidinho, para quem eventualmente aí não conhece, eu acho que o nome Ubiquiti, todo mundo, né, quando escuta falar, já conhece a empresa, mas hoje a Ubiquiti, ela é uma das 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo Enterprise do planeta. Né? A gente vem crescendo muito nesse segmento, o expertise da Ubiquiti globalmente é o wireless, é uma empresa expert em conectividade wireless, a gente tem outras frentes, outros produtos, né, conectividade cabeada, de fibra ótica, mas o carro-chefe da empresa definitivamente é o Wi-Fi. Para quem não conhece, assim, a Ubiquiti hoje é o líder número 1, empresa número 1 de wireless broadband, que a gente fala. O que é isso? É conectividade sem fio de longa distância, para links ponto a ponto, ponto multiponto, que basicamente é o que provedores regionais de internet usam
e, eventualmente, também empresas para fazer conectividade entre sites remotos, né, matriz, filial. Então, nesse segmento, nessa vertical, a Ubiquiti é líder absoluta. A Ubiquiti é uma empresa que foi fundada lá em 2005, começou nesse ramo, né, no wireless broadband, e em 2010 ela expandiu o portfólio e entrou no mercado corporativo, enterprise. E hoje ela já está posicionada entre os 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo, que é a solução Unify, que é o que provavelmente vai interessar aí para o pessoal de automação, né? O que a gente tem observado que vem acontecendo aí no mercado de automação, que onde esses produtos que eu vou falar daqui para frente, eles se encaixam bem. Bom, a gente aí sabe, né, que a dependência hoje de internet e de Wi-Fi é muito grande, né? O grau de dependência dessa tecnologia é um absurdo, até porque hoje a conectividade na rede de acesso, ela acontece primariamente no Wi-Fi e não mais no cabeado. Eu tenho muito mais dispositivos conectados no Wi-Fi do que no cabeado. Isso hoje é fato. Ninguém mais discute, a gente não precisa mais tentar provar isso para as pessoas, né? Todo mundo aceita isso como fato. E se você olhar hoje, então, nas residências, principalmente nos projetos que vocês de automação residencial pegam, né? A gente tem muito de IoT, de internet das coisas. Então, a rede residencial, que antes tinha 2, 3, 5, 8 equipamentos conectados no Wi-Fi, hoje tem 20, 30, e a perspectiva disso é de expansão. Por que eu estou falando desse contexto? Pelo seguinte, a solução Unify, ela não é uma solução voltada especificamente para o mercado residencial, ela é voltada para empresas, corporativa, enterprise, que tem uma demanda de conectividade e de desempenho muitíssimo maior do que aquilo que a gente tinha em residências, e acho que a gente pode até dizer tem ainda em residências. Justamente por conta disso, essa tecnologia hoje casa perfeitamente naqueles ambientes residenciais de maior demanda, de maior desempenho, onde você tem um requisito maior de desempenho, onde as suas coisas, né, as suas controladoras de automação estão conectadas, os dispositivos, as lâmpadas, os laptops, smartphones, tablets, e aí uma solução corporativa que aguenta muito mais do que 10, 15 dispositivos clientes, que é o que normalmente equipamentos residenciais aguentam, né? Então, uma solução corporativa que atende esse perfil de cliente corporativo vai dentro do ambiente residencial dar um show, um espetáculo, né? E aí o interessante, assim, para fechar essa explicação inicial, o interessante da Ubiquiti é que, assim, se a gente olhar hoje para todos os 6 líderes de mercado de Wi-Fi corporativo, vou pegar os 6 aí de exemplo, 6 maiores, todos eles tem custo de licença da sua solução, porque esse é um modelo de negócio que o mercado de TI corporativo está acostumado, né? A Ubiquiti é o único fabricante desses líderes de Wi-Fi corporativo que tem absolutamente custo zero de licença, e isso acaba viabilizando a entrada dos produtos nesses cenários de residência de alto padrão, né, em que seria muito mais difícil você entrar com uma solução onde você teria que custear uma licença, enfim, seria bem mais complicado, e aí que o Unify acaba entrando e dando show, né? E aí tem uma questão que provavelmente a gente vai falar mais adiante aqui também, eu vou deixar para ir desenvolvendo mais para frente, que é a gerência centralizada, a possibilidade do acesso remoto para você, que é integrador, gerenciar 100, 1000 clientes a partir da mesma interface. Eu até mostro um pouquinho aqui para vocês daqui a pouco, para vocês terem uma ideia. Show de bola. E é verdade, cara. Assim, a gente pega um produto que foi desenvolvido inicialmente para corporativo, e quando a gente coloca isso dentro de uma residência, cara, extremamente robusto, nada de braçada, não tem nem o que falar, né? Não é um equipamento que não vai engasgar nunca, porque ele é feito para atender muito mais do que aquilo. Pode dar festa, pode chamar todo mundo, vai lá, tá tudo em ordem. Uhum. Com certeza. Bom, e o que a gente tem hoje no Brasil de linha disponível, Samuel? Eu acredito que tem algumas coisas que tem lá fora que a gente não tem aqui. Uhum. Como que é isso, Samuel? Então vamos lá. A gente tem aqui um time hoje que trabalha no Brasil fomentando o mercado nacional, né? E a gente tem de todos os produtos que existem no portfólio global, a gente acaba aí fazendo uma seleção, uma escolha daqueles que têm mais afinidade com o mercado nacional, daqueles que a gente entende aí que teriam maior aderência no mercado nacional, e esses produtos a gente traz para homologação, né? Como eu falei para você, o carro-chefe hoje é o Wi-Fi. Então, basicamente, se a gente olhar para access points corporativos para o Wi-Fi, a gente tem homologado hoje no Brasil a maior parte da linha global, mas a informação mais importante é que, assim, hoje,
do portfólio que está homologado no Brasil de equipamentos, a gente consegue atender qualquer perfil de aplicação com a solução Unify. Redes de escritório, redes residenciais, redes outdoor, ambientes externos, ambientes de alta densidade, eventos, salão de festa, então aquela residência de alto padrão lá, você falou que eventualmente quer fazer a festinha de final de semana, festinha entre aspas, né, que vai colocar um monte de gente, a gente tem equipamento para atender qualquer perfil de aplicação, mas um projeto de rede, né, corporativa e também no contexto residencial de automação, não é só Wi-Fi. Então a gente também tem toda uma linha de switches para atender conectividade cabeada, para a gente conectar esses access points na rede Wi-Fi para aumentar a área de cobertura, né? Porque a gente provavelmente vai falar mais para frente também, mas a área de cobertura em Wi-Fi você aumenta instalando mais APs, não usando um access point com potência mais alta. Provavelmente a gente vai falar disso mais para frente, porque provavelmente é uma dúvida que vai surgir, né? Sempre aparecem essas dúvidas. Samuel, qual que é o seu produto mais potente de alcance? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? E além de switches, a gente também tem nessa infraestrutura cabeada a linha de roteadores, de security gateway, porque esse é o tripé que compõe basicamente uma infraestrutura de redes. Um roteador para receber o link de internet e compartilhar, switches para distribuir a infraestrutura cabeada e access points para distribuir conectividade no Wi-Fi. Inclusive, eu posso deixar aqui para você distribuir para o pessoal uma cartilha do nosso portfólio que tem lá somente a relação daqueles produtos que hoje são homologados no Brasil. Então, são produtos que estão aí tranquilo, ok, liberados para que os distribuidores, as revendas, comprem, revendam, distribuam no país. Tem Fábio, tá me ouvindo? Fábio? Tô achando que congelou aqui. Pessoal aí no chat, dá um ok para mim se vocês estiverem me ouvindo. Rogério tá me ouvindo? Eu tô achando que é o Fábio, então. Ó, a imagem dele tá... Eu acho que eu voltei. Deu uma pipocada aqui. Ok, tranquilo. Eu acredito que a plataforma a gente usa o Webinar Jam, eu acredito que deve estar sendo muito usado nesse período aqui de quarentena no mundo inteiro. Então, acredito que possa ser alguma coisa com a plataforma. Eu fiz os testes de conexão aqui, então tá tudo normal. Acredito que seja isso. Mas vamos evoluindo, acho que a gente não vai ter problemas, não. Bacana. Eu vou tirar uma dúvida agora minha, assim, que eu acho que é a dúvida de bastante gente também, não está no roteiro, mas é uma coisa que eu vejo muita gente fazer isso, tá? Eu vejo muita gente usando o AP com os roteadores que as próprias operadoras entregam, ou seja, o cara acha que o AP vai resolver o problema dele, né? Então ele pega o modem lá da operadora, distribui os APs pela casa, né? E beleza, ele acha que ele vai ter o sinal. Me fala um pouquinho sobre isso, cara. Vamos lá. Bom, não está no roteiro isso aí, mas é uma coisa que eu vejo bastante acontecer e eu queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. Mano. Perfeito, vamos lá. Bom, já vou começar assim, respondendo bem objetivo, falando em termos de Wi-Fi, né? Eu vou resumir numa palavra, daí eu vou explicar o porquê que eu vou resumir com essa palavra. Horroroso, tecnicamente. Agora vamos explicar o porquê, né? Bom, aí a gente tem algumas situações que justificam por que o equipamento que a operadora te entrega, que é o combo que a gente fala, né? Que é modem para receber a conexão externa dela, que é roteador Wi-Fi também, ele acaba sendo muito ruim. Bom, tem vários motivos. Primeiro tem um motivo da ordem de negócio, né? A operadora entrega esse equipamento em larga escala. Então é natural que do ponto de vista de negócio ela vai fazer uma parceria com um modelo de equipamento que tenha um custo mais baixo para ela em atender volume. E aí, normalmente, quando a gente fala de Wi-Fi, se a gente olhar só para o custo, para determinar as escolhas do nosso projeto, a gente está caminhando para o caminho errado. Né? Eu não vou ter lá a melhor tecnologia. Então, o primeiro problema que a gente vai ter é um equipamento que não é o melhor do ponto de vista de desempenho, e a gente sabe o quanto a gente depende de uma Wi-Fi, né, de um Wi-Fi de qualidade hoje dentro da nossa residência, que é uma extensão do nosso escritório, principalmente aí em tempos de Covid, né? Literalmente a gente foi forçado a vir para o escritório. Então esse é um primeiro problema da ordem de negócio, tá? Que não vai mudar no médio prazo, nem no longo, eu diria. Mas aí tem algumas implicações técnicas também, e tem algumas outras estratégias para mascarar o fato desse equipamento ser ruim, para ele parecer ser bom para você. Mas vamos falar um primeiro problema técnico, é o seguinte. Bom, normalmente, onde o modem da operadora é instalado? Naquele local da casa de mais facilidade para receber o cabo da operadora.
lá no canto da sala, ou no rack, ali onde chega o cabo da operadora, enfim. Normalmente é aquele lugar que não é o ideal para se instalar o Wi-Fi. Né? Normalmente a gente tem algumas recomendações técnicas para ter um Wi-Fi de qualidade, e parte dessas recomendações é, assim, realizar um survey no local para determinar qual o melhor local para eu colocar o Wi-Fi para eu ter um desempenho otimizado. Então, a área central, ou aquele cômodo onde eu quero ter mais desempenho, e naquele cômodo, por exemplo, que eu quero ter mais desempenho, na área central daquele cômodo, de preferência no teto, onde eu tenho uma visada limpa até os usuários, né, que estão no chão, porque quando eu coloco o equipamento, por exemplo, sobre a mesa, normalmente quando a gente usa equipamentos convencionais, né, sobre um rack, uma mesa, o sinal para chegar para você no mesmo cômodo, mas na outra extremidade, ele teve que atravessar todos os objetos que existem naquele cômodo, mesa, uma pessoa que está passando ali, e isso atenua demais. Né? Só para as pessoas terem uma noção de tamanho de atenuação, e atenuação é o termo técnico para enfraquecimento do sinal. Tá? Uma parede de gesso atenua 50% do sinal, 3 dB. O sinal cai pela metade em uma parede de gesso. Uma parede de alvenaria, o sinal atenua 10 dB, ele cai 10 vezes. Né? A gente absorve demais radiofrequência, porque a gente é água, a água absorve demais. Então, o ideal seria o quê? Por que normalmente equipamentos corporativos o AP é instalado no teto? Porque o teto é o local que provavelmente eu vou ter uma visada melhor do sinal saindo do equipamento até o meu destino dentro daquele cômodo. É claro que se eu estiver atrás de paredes, eu também vou ter que atravessar essas paredes, mas ainda assim, eu já tenho uma vantagem de visada, né? Então, isso otimiza o meu sinal. E aí, o equipamento da operadora, então, vai estar instalado naquele ponto que privilegia a facilidade de instalação do cabo da operadora e não a otimização do sinal do Wi-Fi. Essa é a razão também, porque muita gente da comunidade técnica de wireless não gosta de equipamentos combo na maioria dos cenários. Tem cenários que eles se aplicam, né? Mas principalmente no ambiente corporativo não se aplica muito bem, porque a gente costuma brincar e falar assim que o combo, ele é o pato. Ele faz um pouco de tudo e nada bem feito. Ele não é especialista em nada. Então, uma solução modular que nem Unify te dá a liberdade de ter APs Wi-Fi independentes de switches no cabeado, independentes do roteador. Aí, então, essa é aquela questão técnica que talvez seja mais impactante do ponto de vista de desempenho, que explica por que o Wi-Fi do equipamento da operadora provavelmente vai ser ruim. Agora, tem outros cuidados que a gente tem que tomar, que eu acho que esses são os mais importantes, né? O Wi-Fi, ele, entre aspas, ele é fácil de você colocar para rodar. Ele, entre aspas, é plug and play. Tecnicamente, tudo que ele não é plug and play. Ele é relativamente complexo, tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração, mas via de regra, você ligar lá um roteador Wi-Fi e magicamente está tudo funcionando, é fácil disso acontecer. E essa é a razão de 80% das redes Wi-Fi que a gente visita, a gente sair xingando, falando que o desempenho está ruim, né? Porque o camarada ligou de qualquer jeito. Bom, por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, normalmente, para mascarar esse efeito negativo da baixa qualidade do equipamento combo que vai na casa do usuário, né, aquele equipamento baratinho, e do posicionamento não otimizado do Wi-Fi, o que a gente vê que é um padrão de mercado para equipamentos residenciais, e que não deveria ser? Duas coisas que, tecnicamente, eu condeno muito. E eu falo isso em todas as conversas que eu tenho, em palestras, em eventos, em webinar, né, e às vezes tem gente que até fica brava comigo, porque visualmente a gente vai ter um efeito negativo, mas vou explicar isso. Mas vamos lá. Quais são essas duas coisas? Primeira coisa, a potência do rádio desse equipamento, ela já vem pré-configurada no máximo. Por que isso? Porque o rádio vai gritar um sinal mais forte, e aí quando você chegar com o seu celular no cômodo da extremidade da sua casa para medir o Wi-Fi, você vai ver lá 1, 2, 3 barrinhas, vai falar, olha, o sinal está chegando, vai ficar feliz e não vai achar que o problema é o equipamento da operadora, porque o sinal está aparecendo no seu celular. Né? E o problema é o equipamento. Por que o problema é o equipamento? A gente tem que pensar o seguinte no Wi-Fi. Bom, o Wi-Fi é rede de computador, como era no cabo. E a rede de computador, nela a comunicação é bidirecional. Ela é do equipamento roteador ou access point para o smartphone e do smartphone para o access point para o roteador Wi-Fi. Né? Por que eu estou falando isso? Só para a gente ter uma ideia, uma noção de valores aqui, talvez eu esteja até me adiantando de algumas outras perguntas, mas vamos tentar fluir a coisa natural aqui, né?
É só para vocês terem uma ideia de valores médios de mercado. Eu diria que 90% dos roteadores residenciais que existem hoje no mercado, eles vêm pré-configurados com uma potência de transmissão de 20 dBm. O que isso quer dizer? 100 miliwatt. Tá. Se a gente olhar para 80% dos dispositivos móveis que a gente usa em redes Wi-Fi, principalmente smartphones e tablets, esses dispositivos têm, em média, aí, uma potência máxima de 15 dBm. Vamos arredondar aqui, fazer as contas, 25 miliwatt. Para quem não captou os números que eu falei, a diferença de 100 miliwatt para 25, eu estou dizendo basicamente o seguinte. Certo. Exatamente, o seu smartphone tem 1/4, 25% da potência de um roteador Wi-Fi convencional. Qualquer um que você compra na loja, lá na padaria, está comprando pão, olha para o lado, olha, tem um roteador Wi-Fi aqui também. Esse cara vai vir com uma potência que é 4 vezes mais forte que o seu celular. Aí o que acontece? Quando você mantém essa pré-configuração de potência máxima, o sinal que ele transmite vai chegar lá no cômodo mais extremo da sua casa, sim, aí você olha para o seu celular, tem lá as duas barrinhas, só que a conexão está instável, aí você não sabe por quê, e a última coisa que você vai achar que é razão é o roteador, porque o sinal está chegando. O problema é que o seu celular não tem potência para devolver o sinal para o roteador. Aí a rede fica lenta, aí a rede cai. E aí eu falo que esse é um dos maiores perigos que a gente tem no Wi-Fi Plug and Play. Por quê? Ele cria uma ilusão de que eu tenho cobertura Wi-Fi naquele cômodo, quando na realidade eu não tenho. O camarada olha lá, tem pauzinho, tem sinal, fala, beleza, aqui eu tô conectado, tá legal. Exatamente, e o mais perigoso do que a tecnologia que não funciona, quando eu vejo que ela não está funcionando, é aquela que não funciona, mas que eu não consigo ver por que ela não está funcionando. Aparentemente ela está funcionando, né? Porque está chegando o sinal. Mas por que na prática não está funcionando? E aí começa o misticismo, né? O Wi-Fi é muito de magia, né? Tudo é mágico, né? Às vezes a turma instala, por exemplo, o Access Point num galpão a 10 metros de altura, e a turma às vezes fala assim, Samuel, venha ver isso daqui, é mágica isso daqui. Eu falo o quê? Ó, eu tô aqui próximo do AP, eu tenho sinal. Se eu vier mais perto do AP, exatamente abaixo dele, o sinal sumiu. Tem alguma coisa mágica com isso. Não é mágica, é física. Né? 90 graus, assim, exatamente abaixo do AP omnidirecional, que propaga para todas as direções, você tende a ter uma área de sombra, quanto mais alto você instala o AP. Por isso que existe uma recomendação de altura limite. Né? E aí essa questão da potência acaba virando mais um misticismo. Ah, por que eu tenho o pauzinho, o sinal cheio, mas não funciona? Por causa disso, o ponto que você teria que nivelar a configuração dos equipamentos é o seu dispositivo cliente, não o AP. O AP, quando eu falo AP, para quem não está acostumado com esse termo, também vale roteador Wi-Fi, né, para quem está pensando em projetos residenciais, né, ele é um dispositivo especialista em Wi-Fi, diferente do seu celular. O seu celular tem outras preocupações que um roteador Wi-Fi e um AP não tem. Um roteador Wi-Fi e um AP, eles estão ligados na tomada. Eles puxam energia da rede elétrica. Bateria não é um problema para eles. O seu celular, bateria é o maior índice de reclamação de dispositivo móvel. Então, inclusive, no projeto de celular, a gente sacrifica desempenho do Wi-Fi usando menos antenas, potência de menor transmissão, justamente para, na balança, eu te entregar uma vida útil, uma bateria melhor, mesmo que a consequência seja eu sacrificar o desempenho do Wi-Fi. E aí que eu falo o seguinte, às vezes a gente está em feiras, né, a gente participa muito de eventos, e acho que a pergunta que a turma mais faz para a gente quando chega no stand para conversar com a gente é a seguinte, qual o alcance desse AP? Quanto ele alcança? E aí eu brinco com o pessoal e falo assim, me dá até tremedeira quando o cara me pergunta isso, né? Mas tem que perguntar mesmo, não tem problema fazer essa pergunta, mas por que me dá até tremedeira? Porque eu sei que quando alguém está fazendo essa pergunta, é porque ele está buscando uma solução mágica que não existe, uma solução de um AP mágico, que tem um alcance muito longe, que vai me entregar qualidade gastando muito pouco, comprando o mínimo de APs. Mas, na verdade, a verdadeira estratégia para você ter qualidade no Wi-Fi é uma só, não é outra. Eu preciso, sim, de mais APs com células menores, potência menor, para eu conseguir fazer com que os meus clientes consigam se conversar com melhor nível de qualidade com o meu Access Point também. Esse é o primeiro ponto, a questão de potência. E o outro, rapidinho, eu vou tentar não demorar muito nesse, talvez, se o pessoal tiver mais dúvida, a gente leva adiante, mais para frente, mas... o usuário residencial,
ele aprendeu uma coisa muito errada com o mercado. E é difícil tirar isso da cabeça porque está cultural. Como que você mede qualidade do Wi-Fi hoje? 90% das pessoas, você pega lá o speed test, ou qualquer aplicativo de teste de velocidade na sua rede, faz o teste e quer ver quanto está passando de banda. Né? Aí o usuário, ele quer ver o link de 100 mega que ele contratou passando 100 mega de banda. Né? E ele acaba ignorando que, na prática, isso é um número médio para qualquer situação, usuário residencial, usuário corporativo, salvo raras exceções, dificilmente você usa mais que 10, 20, 30 mega de banda. Aliás, banda em bits por segundo, que a gente chama de velocidade, não é velocidade, isso é capacidade. É quanto eu consigo mandar de dados ao mesmo tempo, num intervalo de tempo de 1 segundo. Se de fato a minha demanda por banda é grande, eu assisto 5 TVs com Netflix na minha casa, eu transfiro o projeto de CAD pela rede, eu estou fazendo webinar ao vivo, tudo ao mesmo tempo, daí sim, provavelmente eu vou precisar de mais do que 10, 20, 30 mega. Agora, para o uso convencional que a gente faz, você não usa muito mais que isso. Né? E por que eu estou falando isso? A operadora passa pelos mesmos problemas que você, integrador, também passa. O seu cliente quer ver você mostrando para ele que a rede passa bastante velocidade, entre aspas, que é o 100 mega, né? Mesmo ele não precisando disso. Aí o que acontece? Para você conseguir mostrar toda essa capacidade, que não é velocidade, mas só para ele ver e não te infernizar, literalmente isso, ele não ficar no seu pé, né? O que eu preciso fazer? Quanto maior a largura de banda de um canal que a gente configura, né? Então, por padrão, um canal Wi-Fi tem 20 MHz, que é mais que suficiente para suprir a necessidade, eu diria que de 90% dos usuários que existem no planeta. Mas existem também canais mais largos, que a gente chama de canais gordos, canais de 40 e canais de 80. Para satisfazer o usuário, para ele ficar bem feliz e ver aquela velocidade toda passando, por padrão, esses dispositivos residenciais vêm pré-configurados com canais gordos de 40 MHz em 2.4 GHz, que é tecnicamente condenável, e 80 MHz em 5 GHz. E qual que é o grande problema de você trabalhar com canais mais largos? Tem um monte. Eu posso ficar aqui meia hora falando de problemas de canais mais largos, mas vou falar alguns para vocês. Primeiro deles, quanto mais largo é o canal, menos espaço sobra da radiofrequência para redes concorrentes em volta de você. E se você mora num prédio onde você tem um monte de usuário de Wi-Fi, e você provavelmente vai ter, isso é um problema enorme. Então, a gente não tem a política da boa vizinhança no Wi-Fi, é cada um por si. Eu quero ver passar minha banda, todo mundo que se exploda. Né? E aí a gente não é um vizinho educado, a gente não faz a política do vizinho, né, politicamente correta ali. Esse é um primeiro problema. Ah, Samuel, mas o meu vizinho que se exploda, eu quero outros motivos técnicos. Tá bom, então vamos para outros motivos técnicos. Pouca gente fala. Quanto mais você aumenta a largura do canal, principalmente a turma que adora alcance de sinal, você diminui o alcance do sinal. Porque toda a potência de saída do rádio, você agora está propagando numa largura de canal maior. Então, o resultado é que essa potência toda ela tem que se disseminar numa área maior, logo ela fica mais fraca. Então, o alcance é menor. Então, você diminui o alcance do sinal de radiofrequência quando você aumenta a largura do canal. Isso é bem grave. Por isso que, na maioria dos casos, é melhor você trabalhar com canais menores. Outro ponto que é tão grave, tão importante quanto mais você aumenta a largura do canal, é como se você tivesse um ouvido com capacidade de ouvir melhor, como se você ouvisse uma área maior. Logo, você vai receber mais ruído de toda essa largura de banda maior que você está abrindo no canal. Então, quando você tem um ouvido fechadinho, ouve uma largura de canal menor, você vai captar menos ruído, logo o desempenho do seu Wi-Fi vai ser naturalmente melhor. Porque qualidade de um Wi-Fi é uma relação, que a gente chama SNR, sinal-ruído, do nível de sinal que eu estou recebendo, menos o ruído que eu tenho. Quando eu aumento a largura do canal, eu estou fazendo isso com o ruído, estou aumentando o ruído e diminuindo a minha margem de qualidade. Então, muitas vezes, quando a turma instala a Unify, às vezes me mandam dúvidas falando o seguinte: Samuel, eu tinha um roteador da operadora, eu fazia o teste de velocidade, estava passando, sei lá, 80 mega. Aí eu coloquei o AP Unify, agora está passando 60. Como pode, se o Unify é corporativo e é muito melhor? Eu sei que é melhor, porque eu já cansei de ouvir. Mas por que não passa? Porque como o Unify é corporativo, ele já vem pré-configurado com canais menores, para seguir as boas práticas para você ter máximo desempenho no Wi-Fi. Aí eu falo pro camarada, você quer ver a banda passar? Legal, vai lá, aumenta o canal, dobra o canal,
você vai ver que vai passar a banda do seu equipamento da operadora. E é isso que acontece. Agora, é uma falsa sensação de desempenho melhor. Você tá passando mais banda? Tô, é verdade. É fato, se eu precisar passar mais banda, eu preciso de canais mais largos. O ponto é, eu preciso passar mais banda? Então, a métrica verdadeira de velocidade vai ser latência, que é tempo em milissegundo. Muitas vezes o usuário não precisa. E aí eu poderia trabalhar com canais menores. Mas eu entendo a agonia do integrador, né? Eu também já trabalhei com consultoria. Eu entendo a agonia, eu sei como é difícil educar o cliente em relação a isso e você conseguir convencer, mostrar para ele que, por exemplo, 50 mega e 100 mega não faz diferença nenhuma tecnicamente para o usuário se ele consome 20. Aí a solução Unify pode te ajudar, sabe como, por exemplo? Eu posso até mostrar daqui a pouco, aqui, compartilhando minha tela. Eu consigo ver o histórico de consumo de banda do seu cliente, daquela casa, ao longo dos últimos 30 dias, 24 horas, 2 meses, 3 meses, e mostrar para ele, olha quanto você está consumindo de banda, 25 mega. Percebe? Então, ou seja, é muito importante conhecer o cliente, a necessidade dele. Num projeto residencial, você trabalha com banda mais estreita. Num corporativo, de repente, onde pode, eventualmente, exigir uma necessidade de banda maior, você tem essa banda para trabalhar, mas o principal, pelo que eu entendi aqui, Samuel, é conhecer o cliente, conhecer a necessidade dele, conhecer o que ele vai usar para conseguir definir uma melhor aplicação e configuração dos produtos. É isso, então. É isso, esse é o ponto principal. Então você tocou aí numa palavra-chave, conhecer o cliente. O que a gente fala assim, ó, em projeto de Wi-Fi, seja ele residencial, para você, pro seu cliente, seja ele corporativo, projeto enorme, muito pequeno, tudo começa com uma análise de requisito. Antes de sair instalando, por isso que eu falo que não deveria existir Wi-Fi Plug and Play. Eu preciso entender a demanda do meu cliente, e isso toma tempo, isso gera custo, é por isso que a turma gosta de pular a etapa, né? Mas tudo chega nisso. E outra coisa, só para fazer uma observação aqui, para que o pessoal não me entenda mal, que às vezes a turma acaba colocando palavra, né, na boca nossa. Eu não estou condenando que você use canais mais largos. Existem situações e aplicações em que eu preciso disso. Inclusive em residência, por exemplo, se eu estou numa residência de alto padrão, num condomínio muito amplo, numa casa muito grande, que eu só trabalho em 5 GHz, eu quase não recebo interferência dos meus vizinhos, provavelmente eu vou poder usar canal de 80 MHz, não vou ter interferência do vizinho, vou conseguir entregar aquela banda toda, mesmo que ele não use, mas prejudicando bem menos o meu Wi-Fi. Eu posso usar nesse caso. Agora, grava isso que eu vou falar. Só para mostrar a velocidade lá no speed test para o usuário é suicídio, por exemplo, num prédio residencial. Imagina lá, por exemplo, eu moro num prédio aqui no centro da minha cidade, o prédio tem 13 andares, 2 apartamentos por andar. Imagina a quantidade de rede Wi-Fi que eu tenho aqui. É suicídio para no teste de velocidade eu ver 120 MB que eu tenho, eu aumentar a largura do canal, se eu não preciso de mais do que 30. Isso já tenho anos de medição que me mostra que eu não preciso de mais do que 15. Salvo raras exceções. O que são raras exceções? Eventualmente saiu uma atualização para o macOS 1.4 GB. Legal, eu vou ter um momento de pico. Agora, por que eu preciso baixar isso em 5 minutos? Eu vou morrer se baixar em 15 minutos? Uma vez a cada 2 meses? Ou você prefere ter todo o resto do seu tempo com um negócio bom, funcionando, e se sacrificar, de repente, por 5 minutos, se for... Perfeito, você já entendeu a ideia da coisa. A sacada é essa curva. Ó. É igual que a gente está falando de Covid agora. Por que a gente quer achatar a curva? Só para não saturar o hospital agora. Né? É a mesma coisa, então você já sacou a ideia. Se o meu desempenho médio, o meu uso médio é 15 mega, 20, para que eu vou otimizar minha rede sem fio para um eventual pico muito raro que eu precisaria de 50 mega? Só que para eu determinar isso, eu preciso conhecer o perfil de uso do cliente. Para eu conhecer o perfil de uso do cliente, análise de requisito. É visita, é conversa, toma tempo, custo, eu tenho que repassar esse custo. Aí muitas vezes tu vai falar, Samuel, mas fica caro eu repassar esse custo. Mas essa vai ser a diferença entre a rede Wi-Fi Plug and Play, que só dá reclamação, e a rede Wi-Fi de excelente desempenho, que você vai fidelizar o cliente e não vai ter problema nenhum. Não estou falando que é fácil fazer isso, é extremamente difícil. Existe, foi uma das perguntas aqui que eu vou adiantar ela, que eu acho que está dentro do tema aqui, né? São 2 perguntas, na verdade, tá? Primeiro, existe algum software, aplicativo,
alguma maneira onde eu possa jogar a planta da casa ou andar pela casa e ver o quanto o sinal se atenua? Enfim, existe isso? Existe. E a segunda pergunta, Samuel, o ideal, precisa disso para eu definir, por exemplo, quantos access point e aonde eu vou locar cada um deles, ou eu posso fazer isso sem esse software, esse aplicativo? Acho que são duas perguntas que estão um pouquinho encaixadas aí. Legal, eu vou tentar então juntar as duas coisas, dividir um pouco, e aí eu vou pedir licença para daqui a pouco compartilhar minha tela, que eu quero já mostrar alguma coisa aqui mais interessante então para vocês. Então vamos lá. Bom, em relação ao software, isso aí é o que a gente chama de site survey, né? Site survey, o que que é? É eu fazer um estudo do ambiente em que eu vou instalar a rede Wi-Fi antes de efetivamente eu colocar essa rede de operação. Existem diferentes tipos de site survey. Existe uma modalidade que a gente chama de site survey preditivo. Preditivo vem de predição, né? Eu vou fazer uma estimativa. E para isso a gente usa softwares. Tem N softwares profissionais que são pagos no mercado, são bem caros esses softwares, né? Normalmente integradores grandes que trabalham com projetos corporativos enormes, esses vão precisar desse software, né? Numa residência, o custo de licença desse software inviabiliza os projetos. Então eu vou tentar fugir desse para esse cenário específico de integradores de automação residencial que eu estou conversando, tá? Dentro do software Unify, a gente tem um software próprio para fazer essa estimativa, onde você consegue ter uma ideia disso. Isso ajuda demais. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Compartilhar a tela 2. É a rede da minha casa que eu estou mostrando para vocês, tá? Não tem segredo. Eu estou aqui numa rede residencial, a rede da minha casa. Essa é uma rede totalmente Unify, ok? Tá legal aí? Todo mundo tá vendo bem? Ok? Perfeito. Muito bem. Sim. Ok. Então aqui, depois a gente também provavelmente vai falar mais disso, mas eu tenho uma rede totalmente Unify, tanto nos APs aqui no Wi-Fi, como no cabeado, né, como no roteador. Uma coisa, só antes de eu falar, responder essa pergunta, deixa eu voltar rapidinho para a pergunta anterior, já que eu estou compartilhando a tela. Ó. Aqui a gente tem os gráficos de evolução do throughput, que é a banda, o consumo de banda que eu tenho ao longo do tempo, nas últimas 24 horas, e a latência. A latência é o tempo que leva para o sinal sair de um ponto A até o ponto B em milissegundo. A verdadeira métrica de velocidade é essa aqui, ó, latência, ó. Então, quando essa latência está baixa assim, não sei se está dando para ver bem, ó, o sinal está ótimo. Quando ela sobe assim, ó, quer dizer que o link da operadora já não está mais tão legal assim. E repare que isso independe de quanto efetivamente eu estou usando de banda. Aqui eu não estou usando tanto assim, e a latência ficou mais alta. Então foi uma certa instabilidade da rede da operadora. Agora o que eu quero mostrar é isso aqui, ó, dentro daquilo que eu falei, ó, para vocês. Eu vou abrir aqui o meu histórico de uso de internet. Nas últimas 24 horas, por exemplo, ó, o gráfico roxo aqui, ó, é o download, ele vai a escala aí para baixo, ó. Repare, eu tenho 120 mega. Em nenhum momento nas últimas 24 horas eu precisei de mais do que 10 mega. Em nenhum momento nas últimas 24 horas eu consumi mais do que 10 mega. E aqui em casa, ó, eu tô com meu filhinho assistindo Netflix, a minha esposa tá trabalhando remoto lá no outro cômodo, eu tô fazendo webinar aqui com vocês. Eu não consumi mais do que isso. Você fala, Samuel, mas você preparou isso aí, é sacanagem. Você deixou meio preparado nas últimas 24 horas, você deixou a turma de castigo em casa, falou que ninguém podia usar a internet. Tá bom, 7 dias. Olha lá, não passou do 10 mega. Ah, Samuel, mas você ficou uma semana aí sofrendo. Tá bom, 30 dias. Olha lá, ó. Eu não passo de 15 mega, gente. Fazer a pergunta aqui para você agora, Samuel, vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Uhum. Que eu acho que é bem comum, principalmente o pessoal que trabalha com áudio e vídeo e tal. O cara que assiste Netflix em 4K, por exemplo, pacote de 4K. Isso é o suficiente? Então vamos lá. Não, aí 4K vai ser um pouco diferente. Então, só para vocês terem uma ideia de valores, o consumo de banda por canal de vídeo, streaming de vídeo, depende do códec que o serviço utiliza para a compressão desse vídeo. A gente costuma dizer o seguinte, um canal em HD, definição HD, vai consumir em média 5 mega de banda, sendo assim pessimista. Tem códecs que vão comprimir mais que isso. Então você pode começar a fazer as contas e imaginar assim, ó. Na minha casa 2 pessoas assistem Netflix simultaneamente, 10 mega de banda. Aí eu vou fazer uma sessão aqui de um webinar ao vivo. Vamos exagerar, 5 mega de banda, não é mais que isso, eu estou exagerando. Já deu aí 15 mega. Vamos exagerar e colocar, sei lá, mais 15 de qualquer outra coisa que não vai consumir isso. Deu 30, não vai passar disso, é muito difícil. Muito difícil. Claro, se você assiste em 4K, aí você vai cair para 15 a 20 mega por stream. Se você fica o dia inteiro baixando filme 4K,
né? Por isso que eu falo, cuidado para não assumir isso que eu estou falando como uma verdade absoluta. Eu estou falando de média, de padrão, de comportamento padrão, do que a gente observa na maioria dos casos, né? Mas eu não estou em momento nenhum dizendo que não existe um heavy user que vai consumir sem mega e que realmente precisa dessa banda. É aquilo que a gente falou, entender o cliente, conhecer ele, o dia a dia dele, como que funciona, quantos filhos ele tem, o que os filhos deles assistem, é isso. É, né? Isso. É isso. Agora deixa então eu voltar e responder a pergunta que eu compartilhei a tela realmente para responder aqui, que é a questão do survey, né? Bom, o software Unify, ele é 100% gratuito. Esse é o atrativo da solução, né? E outro atrativo, se você tiver um cliente com 20 ativos lá na infraestrutura dele, entre suítes, APs, né? Ou se você tiver 20 clientes com 100 ativos, todos eles você vai gerenciar a partir desse mesmo software, você consegue ter essa gerência unificada. Só para vocês terem uma ideia, aqui na minha casa, então, por exemplo, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Eu tenho um equipamento na sala e eu tenho um outro equipamento no corredor. Esse equipamento é um lançamento recente nosso, talvez eu fale mais dele mais para frente, que é o Dream Machine, está em homologação no Brasil, e aqui eu tenho um AP convencional no corredor, por exemplo. Agora, olha o que a gente tem dentro do software Unify. Bom, primeiro, eu consigo enxergar isso daqui, ó, a topologia da rede em tempo real. Então, essa é a rede da minha casa, eu não estou escondendo nada de vocês, ó. Então, lá no corredor, ó, eu estou aqui no meu home office, que fica numa área da sala, ó. Eu estou com o meu celular aqui conectado, ó. Deixa eu colocar o rótulo, em 5 GHz. Eu estou com a TV da sala conectada em 5 GHz e o meu Mac conectado em 5 GHz. Eu sempre dou preferência para essa conexão aqui em 5 GHz, onde eu quero o máximo desempenho. Tá? E aqui no fundo, ó, eu tenho a TV do meu pequenininho, ele está lá usando o tablet dele, a minha esposa está trabalhando em 5 GHz e os outros equipamentos estão lá em 2.4. Então eu já consigo ter essa visão da rede, inclusive eu consigo ver a migração de um AP para o outro quando isso acontece aqui. Isso é interessante, mas o que eu quero mostrar ainda não é nem isso. Aqui vai aparecer no meio do caminho de tantos recursos que o Unify tem. Né? Isso aqui, ó, você tem esse recurso dentro do Unify, que é a possibilidade de subir uma planta. Então, você tem lá a planta da residência do seu usuário, mais uma vez, naquela lógica de análise de requisitos previamente da instalação, né? Samuel, mas o meu cliente não tem a planta, eu vou ter que fazer? Bom, aí depende do serviço que você vai entregar para ele, né? Se ele já tem a planta para te entregar, ótimo. Se ele não tem e você quer construir para entregar um serviço premium diferenciado, ótimo. Se ele não tem, paciência. Mas se você tiver, você pode subir essa planta, ó. Aqui eu tenho os meus 2 APs onde eles estão posicionados, olha lá, né? E aí olha o que eu falo de você usar mais células. Eu vou aproveitando aqui e vou emendando as coisas que a gente já falou também, tá? Porque eu acho que vai ajudando a esclarecer. Por exemplo, eu podia fazer isso aqui, ó, no meu ambiente. Eu vou destravar os APs, ó. Se eu quiser só economizar, eu podia fazer isso aqui, ó. Deixa eu só... Tá travadinho aqui, desculpa. Deixa eu destravar. Beleza. Eu vou tirar esse cara da jogada aqui, ó. Eu não... Vou deixar ele meio de escanteio aqui, ó. Já volto ele daqui a pouco. Imagina que ele não existe. Eu podia simplesmente fazer isso aqui, ó. Que é, inclusive, uma recomendação de boas práticas, entre aspas, né? Ó, qual o melhor lugar para posicionar a AP na casa? No centro da casa. Por quê? Por quê? Porque no centro eu tenho a propagação otimizada do sinal omnidirecional. Perfeito. Isso é verdade. Agora, hoje, quando a gente quer desempenho no Wi-Fi, nem sempre isso é verdade. E eu vou além. E vou dar um exemplo prático da minha casa e muitos vão se identificar aqui. Eu diria que, não vou falar um número porque eu não tenho esse número, mas eu diria que na maioria dos casos isso já não é mais verdade. E aí eu vou mostrar como é que é o certo de se fazer. Por que na maioria dos casos não é mais o certo hoje colocar o AP no meio da casa? Bom, normalmente, não é regra, mas sim, em muitos casos, eu diria que pelo menos na metade dos casos, o que é o centro de uma casa? É um corredor de ligação para os outros cômodos. Por exemplo, na minha casa, isso aqui é um corredor que me liga para quartos, ó, suíte, tá vendo aqui? Qual que é o problema do corredor? O que é um corredor? Primeiro, ele é uma área de passagem onde eu não quero ter máximo desempenho do Wi-Fi. Quando eu chego em casa cansado do trabalho, eu descanso no sofá da sala, não no corredor. Eu não sento no chão do corredor. Eu não tenho um banco no corredor da minha sala onde eu sento para descansar. Eu não durmo no corredor, eu não tenho colchão no corredor da sala para eu dormir. Né? Então, quando você põe um AP no corredor, o sinal mais forte vai estar no corredor, que é só uma área de passagem onde você não quer o melhor Wi-Fi. Outro problema, normalmente o corredor, como ele é uma área de circulação, ele tem paredes aqui, ó. Eu estou confinando o meu AP. Então eu já estou atenuando, deixando... Clausurando ele ali e atenuando todo o sinal que você precisa para os cômodos que você realmente quer o sinal.
Perfeito. Eu estou enclausurando o meu sinal e, cara, qualquer outro cômodo onde eu quero o melhor Wi-Fi já está chegando um sinal 10 vezes mais fraco de cara. Então, olha só, o que eu fiz aqui na minha casa, então, por exemplo, qual é o cômodo mais importante onde eu quero ter o melhor desempenho do Wi-Fi? A sala. Por quê? Porque aqui é o meu multimídia, é onde vem a visita, é onde eu vou assistir lá o meu cinema, é onde eu tenho o meu home office. Então, máximo desempenho está aqui. Então, o equipamento vai ficar posicionado aqui. Porque aqui eu vou ter sempre a melhor modulação possível, o melhor sinal possível. Então eu vou travar de novo. Antes que alguém pergunte, de fato, ó, o melhor seria ele estar aqui. Ó. Por que o meu equipamento está aqui e não aqui? Porque esse é um equipamento não de teto, de mesa, é aqui onde chega a conexão da operadora. Então eu aproveitei do benefício da simplicidade de conectividade. Só que, olha como o sinal fica fraco para cá, na casa. Ó. O sinal fica bem ruim. Né? Então, o que eu faço? Um segundo access point aqui para, de fato, preencher a casa com Wi-Fi. Uma outra coisa, para a turma só não falar o seguinte, isso aí que o Samuel está falando é o famoso faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. A questão da potência, por exemplo, que eu falei agora há pouco. Só para vocês verem que não é mentira quando a gente fala. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, o meu AP ó, do corredor. Eu vou abrir ele aqui. Pronto, ó, deixa só ele carregar. Vou vir aqui nas configurações dele em detalhes, só vou mostrar uma coisa para vocês. Não sei se vai dar para enxergar bem. Olha que interessante a solução Unify, só aproveitando, ela me mostra ó, o desempenho do Wi-Fi ao longo do tempo. Tá? Então, se eu tivesse um único AP no centro da casa, isso aqui com certeza teria picos de degradação bem ruins aqui para o meu desempenho. Tá? Mas vamos lá, o que eu quero mostrar é isso aqui. Ó. Em 2.4 GHz, olha a potência do meu rádio. Eu não sei se está dando para enxergar aí, mas acredite em mim, quem não está acreditando, é 14 dBm. 14 dBm. Exatamente. 14 dBm é 25% da potência de 20 dBm, que é aquela padrão. Ou seja, eu já baixei para 1/4 a potência de transmissão do meu AP aqui na minha casa. Porque eu quero ter máximo desempenho como eu tenho. Tá? E em 5 GHz, que o sinal alcança menos, né, porque ele tem mais dificuldade de atravessar a parede, eu uso 17 dBm. Está na metade a potência. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu não vou me iludir com a barrinha cheia, deixando a potência no máximo. Potência no máximo não vai trazer benefício nenhum. Só a turma só acha, tá? Então, só para aproveitar o gancho e mostrar. Antes que perguntem, a gente está falando aqui da questão do survey. Ah, Samuel, mas isso aí que você está me mostrando é com os APs que você já tem. Eu não tenho o AP. Né? Eu acho que o Fábio caiu, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí? Eu vou continuar se vocês falarem que estão me ouvindo. O Fábio voltou. Eu tô aqui. Aí, ok, que apareceu uma mensagem aqui para mim de que deixou a sala. Ou foi algum outro Fábio, eu não vi aqui, mas vamos lá. Tocando. Mas Samuel, aqui você já tem os APs. E se eu não tiver o AP previamente? Não tem problema. Você pode vir aqui ó, em Place Device, dispositivos virtuais, para você fazer aí uma simulação. Você escolhe, obviamente, que isso só vai funcionar com os APs Unify, né? Uma solução para APs Unify, solução da Ubiquiti. Tá. Resumiu. Ok, estão ouvindo aí, pessoal? Eu ouvi alguém falando aqui que travou? Estão ouvindo aí? Ok? Para mim aqui tá normal, Samuel. Ok. Então vamos embora. Então vamos adiante. Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um AP Lite. Olha lá, ó. Já tá com potência no... Ó que horroroso a potência no máximo, ó. Você fala assim, não, Samuel, é bonito, ó. Tá preenchendo tudo. Não, é horroroso essa potência no máximo, ó. Tá vendo? Por quê? Vai me induzir ao erro. Eu vou achar que, ó, tá muito bom a cobertura, muito boa a cobertura. E bastante gente aqui falando que travou, mas... Aqui o pessoal tá falando que tá ok. É que o chat estava parado, porque tá tão interessante que o pessoal não tá falando nada no chat. Eu fiquei preocupado. Tá bom. Então vamos adiante. Então, aqui vocês podem fazer esse survey direto no software. Tá? Rapidinho, só um parênteses rápido aqui. Fica à vontade. Acabou de vir uma pergunta aqui, perguntando qual o nome desse software. Na verdade, isso aí é da própria... Ubiquiti, a controladora Unify. Sim. Então vamos lá, só para organizar as ideias aqui, pessoal. Unify é uma solução corporativa. Por que eu estou falando isso? Quando você pega um AP Unify, deixa eu ver se eu consigo mostrar um aqui. Ó, esse é um AP Unify, ok? Ele não é um roteador Wi-Fi residencial, ou seja, ele não tem uma interface local de gerência que você vai acessar o IP 92.168.0.1 ou 92.168.1, qualquer que seja, para configurar esse AP.
Para você configurar APs Unify, seja 1, seja 10, seja 100, seja 1000, você tem que instalar esse software que é gratuito, que é o software da controladora, e a gerência vai ser toda centralizada. Inclusive, no começo, isso gera uma curva de aprendizado para o pessoal. Às vezes tem gente que fala assim, o pessoal de automação residencial, por exemplo, ah, Samuel, foi difícil, eu tentei acessar o AP pelo IP direto na interface, eu não consegui. Você só tem que se acostumar no começo, porque isso é uma solução de empresas, pessoal. Você está instalando para o seu cliente residencial uma solução de empresa, não é uma solução para uma residência simples. É para residências de médio ou alto padrão. Tá? Então você tem que instalar esse software, aí você vai enxergar e gerenciar toda a sua rede dentro desse software. Então não é um software descasado só para você criar o mapa para estimar a cobertura Wi-Fi. Ele é todo integrado para você configurar o AP, gerenciar o seu cliente, inclusive remotamente. Olha só a sacada, a gente fala assim para o pessoal de integração. Ó, venda o serviço de Wi-Fi para o seu cliente. Não venda o produto, não queira só ganhar em margem de produto. A sacada do Unify é o software gratuito que a gente entrega, venda o serviço. Por quê? Você consegue fazer isso no seu cliente. Eu vou dar um exemplo de valor agregado que você pode entregar para o seu cliente. Vou excluir esse AP virtual aqui, para voltar à minha realidade. Seu cliente te mandou uma mensagem falando, Samuel, estou com a conexão ruim aqui no corredor. Um exemplo. Você consegue abrir a controladora, você consegue vir aqui, nas estatísticas desse AP, olhar a relação de clientes, os clientes que estão conectados nesse AP agora, você consegue ver o nível de sinal e a qualidade de conexão desses clientes. Eu consigo abrir aqui um cliente específico, e ver mais informações desse cliente, Eu estou abrindo informações, estatísticas, eu consigo ver o nível de sinal, Se você pegar aqui e olhar esse cliente e falar assim, bom, o sinal desse cliente está menos 78 dBm, esse sinal está ruim. Deixa eu orientar o meu cliente. Cliente, se aproxima um pouco do AP. E aí, só com essa informação, você já sabe algumas coisas. Primeiro, o cliente está conectado muito longe do AP, porque o sinal está ruim. E isso quer dizer que, duas coisas. Ou falta AP na casa do cliente, você precisaria ter mais APs. Ou se você tem mais APs, o roaming não está funcionando como deveria. E agora é a parte que eu mais gosto quando eu falo do roaming não está funcionando como deveria. Sabe qual é o maior vilão que faz com que o roaming não funcione como ele deveria? Potência no máximo. Porque o cliente, quando ele está mais perto desse AP aqui, no corredor, ele escolhe não fazer o roaming, porque mesmo o sinal do corredor estando melhor, o sinal do AP da sala não está ruim dentro da lógica dele. Porque a potência está forte. Forte. Então, por isso que eu falo, uma coisa vai levando a outra. É um erro gravíssimo em Wi-Fi você querer se iludir, percebe? Só para aparecer que eu tenho sinal. Então, repare, que só com essa visão rápida aqui da controladora, a gente já está conseguindo mais ou menos emendar todas as perguntas e colocar aqui tudo num contexto mais casado. Esse software existe. Só para finalizar, também existe um outro software nosso, só para Android, chama Wi-Fi Man. Ele é um software da Ubiquiti, 100% gratuito, sem propaganda, igual outros que existem, onde você consegue medir o sinal da rede Wi-Fi e você consegue, é o único software gratuito de Wi-Fi para celular que você consegue medir o roaming, se o seu celular ou do seu cliente está fazendo o roaming de um AP para o outro quando você sai da sala e vai para a suíte. Você vê em que momento o roaming aconteceu ou não aconteceu. Se não aconteceu, é um indicativo de problema. Por exemplo, potência do AP no máximo. Cara, sensacional. Sensacional, Samuel. Eu vou falar para você, cara, eu nunca vi um chat tão parado igual tá esse aqui. Porque o pessoal tá aqui realmente compenetrado e aprendendo muito, cara. Muito bom. A gente fica satisfeito. E eu tô vendo aqui também que tem muita gente conectada online. Show de bola. Bacana, cara. Bom, a gente já falou então sobre dimensionamento, né? Tudo isso que a gente falou agora. A configuração recomendada, como ajustar o roaming. E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre alguns produtos, né? Fizeram perguntas sobre o Wi-Fi Dream Machine, que é esse que você tem aí, que eu acho que está vindo ainda, né? Sim, já falo dele. E sobre os roteadores USG. Não sei se essas duas coisas estão linkadas ali, mas assim, se você puder falar um pouquinho sobre esses dois produtos, eu acho que vai ser legal para o pessoal. Vamos lá. Pode falar, Fábio. Complementa aí. Você ia falar mais alguma coisa?
Puta, que eu vou atropelar, mas vamos lá, eu vou falar também, tá? Eu tento, se eu pular alguma pergunta, você me relê e fala, Samuel, você esqueceu de falar daquilo. Tá, essa pergunta é rápida. Perguntaram se para usar esse software que você está usando aí, que você mostrou agora, se você precisa da controladora UbiKit. Tá, então vamos lá. Tudo bem, então antes de falar do Dream Machine, eu só vou deixar aberto aqui. Eu acabei atropelando aqui, desculpa, Samuel. Não, mas eu acho que eu vou inverter também a ordem de resposta para aproveitar o link que a gente estava falando do software, daí depois eu falo do produto, ok? Legal, fechado. Então vamos lá. Bom, uma das sacadas dos grandes atrativos do Unify é que assim, a gente não te prende num modelo arquitetural que um grande fabricante normalmente faz. Vou pegar um exemplo. Concorrente grande meu, Cisco, Meraki. Te prende no modelo de gerência em cloud, em nuvem, que você obrigatoriamente tem que usar a nuvem deles e pagar licença. Não estou condenando, dizendo que é ruim, que é bom, enfim, é um modelo de negócio. É um modelo de negócio, eles entendem que é melhor assim, porque não te dão margem para você instalar, fazer uma bobagem na instalação, qualquer que seja a razão, o fato é que você está preso no modelo deles. Um dos grandes atrativos, considero eu, da solução Unify, é que você tem total liberdade para escolher como você quer trabalhar com a controladora. O que você quer dizer com isso, Samuel? Tem várias maneiras de você usar essa controladora. Vou dar alguns exemplos. Você pode... Bom, primeiro ponto, o software da controladora 100% gratuito. Você não precisa pagar para ter uma controladora Ubiquiti, respondendo bem objetivo. Mas agora eu vou melhorar um pouco essa pergunta. Tá bom. Mas, Samuel, eu sei que existem produtos da Ubiquiti que é a controladora em hardware, em appliance. Aí eu tenho que pagar o hardware. Sim, obviamente, mas você paga uma única vez por aquele hardware. Existe. A controladora em hardware, o que ela é? Ela é uma appliance, um mini computador, que a controladora já vem pré-instalada lá dentro, por exemplo, para você colocar no seu cliente sem ter que ter uma máquina dedicada para isso. Então, a resposta objetiva é você não precisa da controladora, você pode instalar o software numa máquina qualquer. Essa máquina pode ser um servidor local na casa do seu cliente, um servidor remoto no NOC, na matriz da sua empresa, se você presta serviço para vários clientes, ou uma VM num serviço de cloud qualquer. Amazon, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, você escolhe onde você quer instalar. Aí você consegue apontar todos os seus clientes para essa controladora. Se você quiser, isso eu acho muito interessante, você pode ter uma controladora física da Ubiquiti por site, por cliente. Qual que é a vantagem disso? Você independe da conexão na internet, seu cliente consegue ter a gerência da rede dele localmente, mesmo que a internet caia, porque a controladora está local. E você, dentro dessa controladora local, você vai vincular esse hardware, essa controladora, que é igual se ela tivesse instalado o software também, com o serviço de nuvem híbrida da Ubiquiti. Isso é um serviço de nuvem que a gente entrega de graça. Você vai enxergar a controladora de todos os seus clientes lá dentro. A controladora tem que estar rodando para isso, fisicamente, local. Aí você vai clicar na controladora e você acessa essa controladora. Então esse é um modelo que eu considero bem legal. Mas se você falar assim, não, Samuel, mas eu não gosto desse modelo, eu não quero ter nada de controladora no meu cliente, eu só quero dentro da nuvem, da minha nuvem ou de uma nuvem de terceiro, não interessa, eu quero essa gerência lá. Aí esse é outro ponto atrativo de Unify. Por quê? Um dos pontos negativos de SDN, que é Software Defined Network, que é rede definida por software, que é o que é Unify, é que a maioria das soluções definidas por software, você depende da controladora para a rede funcionar. Então, se cair a caixa da controladora, cai o AP, cai o roteador, cai tudo. Isso é gravíssimo. Aí, as fabricantes que vendem isso, vendem projetos exorbitantes, caríssimos, com redundância de várias caixas controladoras, H alta disponibilidade, e aí o preço vai lá para a nuvem, vai para o céu. Né? A Unify independe da controladora para o AP continuar operacional e a rede toda do seu cliente. Então, se você hospedou num serviço de nuvem e caiu esse serviço, ou caiu a internet do cliente, e obviamente ele não vai chegar na nuvem, a rede dele vai continuar funcionando normalmente, mesmo sem controladora. Inclusive, tem muita gente que gosta de fazer o seguinte, eu não gosto, não é esse o modelo que eu escolheria se eu fosse integrador, mas tem integrador que gosta de chegar na casa do cliente, laptop, instala a rede, faz o backup da configuração, fecha o notebook, vai embora para casa, deixa a rede rodando, nunca mais mexe. Por que eu não gosto disso? Porque você perde de entregar para o seu cliente um dos valores agregados mais atrativos, que é a gerência via app no celular, por exemplo, para ele mesmo poder enxergar. Tá? Mas, enfim, é uma possibilidade. Respondida a controladora? Respondido, super respondido, Samuel. Muito bem, então vamos lá para o produto. Perguntaram aí do Dream Machine. Né? Bom, isso é um lançamento recente da Ubiquiti nos Estados Unidos, que já está em processo de homologação no Brasil,
tem duas versões desse Dream Machine. Tem essa, menor, que é o que eu imagino que vai dar mais fit, aí, mais encaixe em projetos residenciais de alto padrão. E tem o Dream Machine Pro, esse já está homologado no Brasil. O Dream Machine Pro é esse equipamento, vou resumir de um jeito meio grosseiro aqui, mas para hack, com largura de 19 polegadas. Não é só isso, tem outras diferenças, mas por hora aqui, só para a gente poder focar nesse camarada que eu acho que é mais interessante, tá? Mas vamos lá, esse está em homologação no Brasil, a gente imagina aí que até o meio do ano ele vai estar homologado, aí, segundo trimestre, tá? Show. Então, vamos lá. O que é o Dream Machine? Olha, eu gosto dessa imagem aqui. O que ela mostra? Um Dream Machine aqui na frente e outros equipamentos Unify ao fundo. Né? O que é isso? Bom, para você ter uma rede Unify corporativa no Sorro, que a gente fala, Small Office, Home Office, antes do Dream Machine, o que você precisaria ter? Um Unify Security Gateway, que é o USG que perguntaram, que é o nosso roteador. Roteador não é AP Wi-Fi, é roteador. É para receber o link da internet. E fazer o gerenciamento para os APs. Isso, fazer o gerenciamento dessa rede, compartilhar a internet para todo mundo. Matou o roteador, acabou a internet. Mas ele não é um roteador Wi-Fi, ele é um roteador. Certo? Então você precisaria ter o roteador Wi-Fi, você precisaria ter um switch para distribuir a rede cabeada para eventuais things, né, coisas cabeadas que você tenha na casa e para APs. Né? Você pode ligar, a gente pode até tocar nesse assunto depois, eu acho que vai ser dúvida do pessoal também. Você pode ligar os APs sem fio via mesh, pode, a gente fala disso mais para frente, mas sempre que você puder, prefira conectar os APs via cabo, a gente fala mais disso daqui a pouco, o porquê disso. A minha casa que eu mostrei agora há pouco para vocês, por exemplo, é tudo cabeado. Os APs estão todos cabeados, tá? Então, um switch para distribuir esse cabeamento. Uma dessas appliances físicas que eu falei da controladora, o Cloud Key, que tem o software aqui dentro, você não precisaria necessariamente dele, você pode instalar o software numa máquina, mas daí você precisaria de uma máquina, ou de um serviço de nuvem, né? E pelo menos um AP, um ou mais APs, quanto maior a área de cobertura, mais APs. Eles estão todos aqui desbotados, né? Porque o Dream Machine é o combo Unify, por isso que chama Dream Machine, era o sonho de muita gente, né? De todos esses equipamentos aqui. Lembrando, se o seu projeto é maior, provavelmente o combo não vai ser o ideal. Se o seu projeto é maior, provavelmente você vai precisar da modularização. Por exemplo, uma casa enorme, onde eu preciso de vários suítes e de muitos APs, eu preciso de 17 APs. A gente já viu aí projeto de casa com 17 APs. É quase uma empresa. Né? Aí vai faltar porta no DM para você, obviamente. Você pode expandir com suíte? Sim, sem problema nenhum. Né? Mas talvez a solução modular seja melhor. Agora, em projetos menores, que é a maioria aí das casas de médio a alto padrão, eu diria, né? Ele é ideal, por quê? Se você usa a solução tradicional, você vai ter que esconder esses equipamentos em algum lugar, lá no rack do cliente, ou numa caixa qualquer, enfim, mas você tem lá um roteador, recebe o cabo da operadora, sai um cabo de rede para LAN do switch, que sai cabo de rede para um AP, que sai cabo para lá, para cá, enfim. Você tem muito mais coisa para esconder, a estética é uma preocupação em residência de alto padrão. Aliás, um dos motivos que muitos optam por Unify em residência de alto padrão é a estética. Né? O AP é bonito, chama atenção, a turma adora. Né? Então, o que o Dream Machine ele faz? Ele combina nessa caixa extremamente bonita, né? um USG, então o USG está aqui dentro, um roteador, um switch de 4 portas e um access point Wi-Fi aqui no topo. Sensacional. Sensacional. Mas Samuel, você acabou de falar que usar um AP só é ruim, que eu deveria usar mais. Mas é aí que ele fica melhor ainda agora. Por quê? Olha a minha casa. Na ponta, onde eu recebo o link da operadora, para eu não precisar ter um SG e um switch e um AP, porque eu preciso de um AP nesse cômodo também, eu tenho o Dream Machine. Como eu preciso de outro AP na outra ponta, eu saio com um cabo daqui, levo esse cabo para o AP, olha, um único cabo, eu já saio para esse outro AP. Se a residência fosse maior, eu precisasse de mais 2, 3 APs, esse cara atenderia numa boa. Samuel, mas uma casa onde eu preciso de 6 APs, falta porta no Dream Machine. Não tem problema. Você pode ligar um switch menor e expandir as portas também. Então esse equipamento ele é bem atrativo. E uma característica interessante, para dar uma média de preço para as pessoas. Se você fosse ter essa solução do fundo aqui completa, sem o Dream Machine, você ia pagar mais ou menos para ter uma rede corporativa dentro de uma residência de alto padrão, R$ 3.500. Com o Dream Machine, você vai pagar mais ou menos R$ 2.200. Então, você ainda economiza. Sim.
Então é bem atrativo esse... Muito mais fácil, esteticamente, putz, sensacional, né? Exatamente. Muito bom, muito legal, cara. Bom, acho que você já então respondeu para a gente sobre o Dream Machine e o SG. Cara, muito bom isso aí, cara. O pessoal tem muito problema com arquiteto, muitas vezes, né? Na hora de montar as coisas, de especificar, e isso é um equipamento que não tem como não agradar. Exatamente. Assim, alguma coisa o cara vai precisar ter ali, né? Então, esse equipamento que realmente não tem como não agradar. Pessoal, tá beleza. Eu vejo que tem um pessoal que às vezes fala que caiu, que voltou, mas assim, pra gente aqui tá normal e eu acho que a grande maioria tá tudo ok. Então, se cair, mais uma vez, né? Atualizem o browser aí que deve voltar, não deve ser algum problema aqui. Não, fizeram uma pergunta também, falando sobre dimensionamento de rede Wi-Fi 2.4 e 5G para obter melhor cobertura ou com melhor relação custo-benefício. Isso para mim você já respondeu, não sei se você tem alguma coisa para falar disso, que é aquela questão de realmente largura da banda, onde você pega um 2.4, por exemplo, trabalha com uma largura mais estreita, no 5 você trabalha com uma largura um pouco mais alta por conta de distância. Eu acho que é essa a resposta, né, para isso. Algum complemento, alguma coisa, Samuel? Sim, só um complemento aí, né? Bom, o que basicamente está na boca de todo mundo aí quando a gente fala em 2.4, 5 GHz? O que todo mundo tem aprendido de maneira simplificada e está certo? O seguinte, 2.4 GHz é aquela rede que tem menos banda, porque tem canais com menores larguras, porque eu tenho mais concorrência, só que o sinal chega mais longe. Atravessa a parede com mais facilidade. Fatos, é física, verdadeiro. E 5 GHz é aquela rede que tem um alcance menor para você entregar máximo desempenho. E aí eu vou falar uma coisa para vocês agora, assim, que eu preciso falar tecnicamente, com toda sinceridade para vocês, que muita gente fica brava demais comigo, mas que não adianta. Na linha, e eu já respondi, eu só vou reforçar, porque eu sou muito taxativo, eu sou muito chato em relação a isso. Eu sou meio bem objetivo, direto, eu não gosto de dar muita volta. Então, às vezes a turma fala assim, Samuel, eu tenho muito problema de qualidade em 2.4 GHz. Né? Como que eu resolvo? Bom, quer a resposta sincera? Você não resolve. Você sai dessa banda. E aí a turma fica louca comigo. Por que a turma fica louca? Fala, Samuel, você vive em outro planeta. Porque metade dos celulares que eu pego só suportam 2.4. Gente, eu vivo no mesmo mundo que vocês. Eu passo a mesma agonia que vocês passam. Agora, eu não posso tecnicamente dizer para você que você vai ter qualidade em 2.4 GHz. Por exemplo, no meu cenário, que se você mora num prédio no centro da cidade, 13 andares, com um monte... Não tem, porque não tem banda suficiente para atender todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem pouco mais de 60 MHz útil de banda em toda a banda de 2.4 GHz para dividir para todas as redes que existem. Só no meu prédio aqui eu pego mais de 35 redes em 2.4 GHz. Não tem banda. Impossível. Impossível. Física, não tem... E eu falo muito isso em evento, principalmente para integrador que se compromete em vender o projeto. Eu falo, gente, em projetos corporativos existe o que a gente chama de SLA, que é o Service Level Agreement, né, acordo de nível de serviço, que você coloca em contrato o SLA que você vai entregar para o seu cliente. Não faça SLA em 2.4 GHz, porque não existe garantia técnica de que você vai conseguir entregar 2.4 GHz, principalmente em evento. E para o integrador residencial, no centro da cidade também. Claro, veja só, para vocês não distorcerem mais uma vez aí, né, palavras que a gente fala. Eu não estou dizendo que nunca vai existir qualidade em 2.4. Você está numa residência de alto padrão, num condomínio muito grande, casas com áreas grandes, onde existem poucas redes concorrentes, legal, você pode ter qualidade ali. Mas na maioria dos casos, quando a gente pensa principalmente em condomínio vertical, isso não vai existir. E aí a solução é ir para 5 GHz. E, mais uma vez, aquilo que eu falei agora há pouco, a solução para eu ter qualidade não é alcançar longe, é eu ter redes com células menores, portanto, mais APs, entregando mais desempenho. Às vezes eu falo isso, a turma brinca, fala, Samuel, você só está falando isso porque você quer vender mais AP, né? Também, porque eu quero vender mais AP, mas não é tecnicamente, é porque realmente eu preciso disso. A minha casa é a prova disso, a prova viva disso. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, para justificar o porquê disso. Tem uma figura aqui que eu gosto demais. Deixa eu ver se eu acho. Porque tem muita coisa aqui, eu sempre falo de muita coisa. Isso aqui, muitas vezes a pessoa não é educada nisso daqui, ela não aprendeu isso daqui. Ela acha que a célula Wi-Fi é um negócio mágico
que você vai ter aquela velocidade máxima do padrão em qualquer lugar onde você tem algum sinal de Wi-Fi. E não é assim que o Wi-Fi funciona. O Wi-Fi funciona da seguinte maneira. O que a gente tem aqui? A ideia da célula e um gradiente de cores mais quentes que vão ficando mais frias, ou seja, vai ficando mais fraco. Tá? Eu vou tentar resumir a ópera aqui para vocês, mas olha o que essa figura mostra. Ó, as velocidades que eu consigo. Isso é baseado num cliente Wi-Fi 4, que é o padrão de 2011, legado, com 2 antenas, 2x2. A metade dos clientes smartphones que existem hoje no mercado são de uma única antena, é pior que isso, tá? Mas tem uma metade que é 2x2. Então, quanto mais longe você está da célula, mais baixa vai ser a sua qualidade, porque você vai ter um sinal menor e o ruído vai permanecer mais ou menos o mesmo dentro da sua casa. Então, você está baixando o sinal, olha o que acontece, ó, com a margem de qualidade. Ela diminui. Então, você vai conseguir velocidades mais baixas. Ah, mas tudo bem, Samuel, mas isso é só quando aquele celular estiver conectado longe. Aí é que é o problema. Existe o conceito de airtime no Wi-Fi, né? O wireless, o meio é compartilhado, todo mundo usa o mesmo meio aéreo. Ele não é diferente, não é igual o cabo, que cada um tem o que a gente chama de loop local, um cabo individual para ele. No Wi-Fi, eu compartilho o meio aéreo. Então, imagine o seguinte, ó, vou tentar traduzir de um jeito simples. Imagine que eu estou numa sala de aula grande, no auditório, e que eu estou falando lá com uma potência muito forte, estou usando um microfone, que é um amplificador, essa é a ideia do AP com potência forte, o meu sinal chega bem para todo mundo. Por que o microfone funciona no auditório? Porque normalmente no auditório, o interesse de transmissão é do cara que está falando, não de quem está assistindo. O cara que está assistindo consome, o interesse que eu tenho é no sinal de quem está transmitindo. Se alguém quiser falar, ele não tendo um microfone, o sinal dele vai ficar muito baixo, né? Eu não vou conseguir entender. Então, o que a gente faz? Como ele não tem potência igual a minha, provavelmente eu vou ter que ficar assim, fala mais alto aí que eu não tô conseguindo. Resultado, você concorda que eu ficar pedindo para ele repetir vai tomar mais tempo da aula, da palestra, do seminário? O cara longe, ele vai ocupar tempo aéreo, ou seja, baixar o desempenho da rede Wi-Fi para todo mundo, inclusive para o cara que estiver do lado do AP. Inclusive, cara, que exemplo excelente, Samuel. É por isso que eu falo que a gente precisa trabalhar com células pequenas, e é por isso que eu falo, eu gosto de falar isso, mas depois eu explico por quê, né? Por que eu falo que quando alguém me pergunta no stand qual é o alcance do AP, eu falo que me dá tremedeira? Porque eu sei que a gente vai precisar fazer todo um trabalho de reeducar a pessoa. Eu não estou criticando a pessoa, não tem problema nenhum ela não saber, mas a gente precisa fazer todo um trabalho para reeducar a pessoa, para ela entender por que eu estou querendo dizer o seguinte, olha, a resposta seria, não interessa o alcance do meu AP. Eu não estou te vendendo alcance. Né? E eu fico à vontade para fazer isso como fabricante, porque todo fabricante gosta de vender alcance, porque brilha o olho da pessoa. Você pega a caixa de um roteador qualquer, tá estampado lá, a primeira coisa lá. Exatamente. Atende um apartamento de X metros, tal área, tal alcance. E aí, sabe o que eu falo para a pessoa tecnicamente? E eu tenho que falar, e eu fico mais à vontade ainda de falar, porque eu sou fabricante. Eu falo, gente, rasga essa informação do datasheet. Não interessa o alcance de AP corporativo nenhum, de roteador Wi-Fi corporativo nenhum. Você vai entregar qualidade no Wi-Fi, você precisa de mais APs com células menores, fazer um site survey em loco, medir, por exemplo, com o app para celular, com softwares especialistas nisso, qualquer que seja a abordagem, mas você precisa medir no local se você quer entregar máximo desempenho. É claro que mais uma vez, cuidado para não generalizar, tem situações específicas em que não tem problema eu operar na margem. Por exemplo, imagine uma rede aí, sei lá, de coletores, onde o coletor não vai precisar de mais do que 2 megabits por segundo de banda. O sinal dele tá menos 80, não vai ser grave, porque não compromete a aplicação que ela precisa de banda. Percebe? Agora, numa casa, num escritório, onde a gente está substituindo a rede cabeada pelo Wi-Fi, eu vou assistir Netflix, eu vou fazer um webinar, eu vou fazer reunião remota, e eu quero ter. E aí que é o ponto que a turma critica muito o Wi-Fi. O grande problema, no final das contas, é o que a gente chama, em computação, de qualidade da experiência. É a expectativa do usuário em relação ao serviço. Como ele já usou o cabo antes de usar o Wi-Fi, ele espera ter o mesmo desempenho do cabo. E aí, para eu entregar isso, eu consigo entregar? Consigo, com um bom projeto. Não que eu vá realmente chegar no cabo, nem é esse o objetivo, mas eu consigo entregar qualidade satisfatória para atender a qualidade da experiência dele, para ele sair feliz, até porque a necessidade de banda dele está longe de ser por 100 MB. Ele acha que é, mas não é. Sim, sem dúvida. Legal? Excelente explicação e excelente exemplo, Samuel.
É legal porque esse exemplo que você deu do auditório, por exemplo, é perfeito, né? Nada adianta você ter uma boa transmissão se você não tem uma boa recepção. E para mim também, eu entendo pouco de rede, né? É super novidade isso, que se você não tem, não consegue devolver essa resposta, que você compromete toda a rede que está ali, né? E essa é a informação que eu gosto. Por isso que muitas vezes assim, eu gosto de conversar com esse pessoal de áreas não tão fins quanto rede, embora a rede esteja permeando tudo hoje, porque eu aprendo com vocês. Isso aí que você acabou de me falar é um feedback importantíssimo, porque eu vou repetindo isso nas próximas palestras, treinamentos que eu vou fazer, que é importante que as pessoas saibam, um cliente modulando baixo, modulando é o termo técnico para velocidade negociada entre o cliente e o AP, vai degradar o desempenho para todo mundo, inclusive para quem está do lado do AP. Esse é o ponto. Sensacional. Samuel, eu vou para a última pergunta técnica que a gente tem aqui, que eu acho que é bem relevante. Depois eu acho que eu vou parar o compartilhamento da tela aqui. Se precisar, eu volto. Pronto. Beleza. Vamos lá. Beleza. Vou para a última pergunta técnica, para depois a gente falar um pouquinho do comercial. E a gente encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, cara. Tá tão legal. Vamos lá. Fala para o pessoal pedir mais que a gente faz. Legal. Cara, teve uma pergunta que eu achei bem legal aqui, né? Se você vê problema em colocar 2.4 e 5 com o mesmo SSID e senha. Tá, vamos lá. Não vejo problema nenhum. Aliás, normalmente eu até recomendo. Cuidado, só para... Essa é uma questão delicada, porque tem muita técnica envolvida aí, e essa é uma das dúvidas que mais gera discussão na comunidade wireless. Tem muita gente que entende que o caminho certo é o da esquerda, o outro é o da direita. Então eu vou tentar traduzir, vou deixar a minha opinião pessoal, mas a verdadeira resposta é a seguinte: não existe a resposta que vai satisfazer o seu projeto. O que vai responder o que você precisa é aquela análise de requisito. O que o seu cliente precisa? Então, é isso que vai determinar. Agora, vamos tentar melhorar um pouco isso, porque tá vago, né? Eu só estou dizendo isso antes para você já entender qual é a minha resposta objetiva. Eu não estou falando que o certo é A nem B. Vai depender do projeto. Agora, vamos tentar melhorar isso, para vocês entenderem por que eles vão. Normalmente, o que eu recomendo, principalmente num cenário de integração residencial? Que você mantenha os mesmos SSIDs sendo propagados nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Por quê? Mas não é tão simples assim, mas por quê? Porque você vai deixar que o seu cliente, o dispositivo cliente, negocie qual rádio ele quer usar, qual ele entende que é o melhor, naquele momento, se é o de 2.4 GHz ou de 5 GHz. Isso é o cliente que decide. O aparelho cliente, não o cliente pessoa, o aparelho. Não, isso, é o aparelho cliente. Exatamente. Aliás, essa pergunta também foi boa, porque você me acendeu uma outra questão aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Por que eu, normalmente, em integração residencial, recomendo isso? Porque o nosso objetivo maior na integração residencial, diferente de empresas, é deixar o mais transparente possível para o usuário, tirar o ônus técnico dele, porque ele não é técnico. Então, é melhor que a inteligência do chipset do aparelho cliente escolha qual banda é melhor do que o cliente. Quando eu separo os SSIDs, então SSID 2G, SSID 5G. O usuário vai olhar que ele tem duas redes, 2G e 5G. O que é isso? Claro, Samuel, eu vou educar o meu cliente, eu vou falar que 5G é melhor que 2G, isso e aquilo. Tá, mas enfim, eu estou transferindo o ônus para ele, ele vai ter que escolher a melhor rede. É fato que, sempre que possível, 5 GHz vai ser muito melhor que 2.4. Isso não quer dizer que em qualquer situação 5 GHz é melhor que 2.4. É aí que é melhor o cliente escolher. Se fosse simples assim, essa seria a resposta definitiva. O problema é que nem todos os clientes, dispositivos clientes, eu estou falando agora, eu falo muito o termo cliente, porque cliente é um termo técnico em computação para dispositivo, mas às vezes o cara que está pensando mais em negócios pensa no cliente dele. Isso, às vezes eu me enrolo um pouco com a turma nisso, eu tenho que fazer um alinhamento aqui. Então eu tento às vezes falar dispositivo cliente para ficar claro, né? Não cliente final. O problema é que muitos dispositivos clientes que compõem as redes que a gente tem hoje são mais antigos, são legados, lá de 2011, 2015, né? E eles não têm essa inteligência tão apurada assim para preferir 5 GHz. Por exemplo, o iPhone prefere 5 GHz. Prefere 5 GHz a ponto de ser difícil dimensionar uma rede para iPhones se você projetou só por área de cobertura, onde você tem cobertura em 2.4, mas não tem 5, mas você não se ligou nisso. Eu diria para você que metade dos problemas que eu pego com rede
relacionada a iPhone, em residência de alto padrão, é porque o cara tratou o rádio 2, 4 e 5 como se fosse a mesma coisa, fez um survey só que a célula do 2.4 vai alcançar mais longe que a de 5, e o iPhone vai preferir 5, aí ele vai ter um sinal muito ruim em 5, ele é teimoso em relação a 5, né, até porque 5 é muito mais disseminado nos Estados Unidos, e aí ele poderia ter melhor qualidade se ele ficasse em 2.4, mas nem sempre é isso que acontece. Ou seja, mais um exemplo que o cara precisa conhecer o cliente, saber os equipamentos que ele tem, e na hora de fazer um dimensionamento, falar, cara, você vai precisar de mais um AP aqui. Ah, por quê? Porque você usa iPhone e se eu não colocar esse AP, você vai ficar sem cobertura, né? Perfeito. É a venda técnica, né? Não é simplesmente chegar ali, vou nesse projeto, vou vender 4. Aí o cara fala, mas será que 3 me atende? Aí o integrador naquela ansiedade de querer vender, beleza, aí coloca 3. Só que depois o cara não vai lembrar que ele pediu para tirar 1. É isso aí. E aí, assim, eu gosto de dizer o seguinte, pessoal, eu sei a ânsia que vocês têm, muitas vezes, de entregar o orçamento para o cliente antes de conhecer o local, né? Samuel, mas isso que você está falando eu não consigo entregar. Gente, eu só estou falando do ponto de vista técnico o que vai acontecer. E aí eu gosto de falar muito dessa questão da análise de requisito, porque quando eu começo falando que toda rede Wi-Fi tem que começar com uma análise de requisito, normalmente essa parte que muita gente fala, bobagem, ele está seguindo o protocolo, ele tem que falar isso, né? Só que quando a gente desenvolve 1 hora, 2 horas de conversa, o pessoal chega nessa conclusão que você está chegando, que você me falou agora. Ou seja, tudo isso que você está falando me leva ao ponto de que eu tenho que levantar e saber qual é o dispositivo cliente do meu cliente, qual é a situação. E agora eu posso dar um exemplo oposto da realidade de vocês, integração residencial, para vocês entenderem como o Wi-Fi é difícil. Muitos dos controladores de automação residencial que a gente tem, que são Wi-Fi, como eu não preciso de muita banda para mandar sinal de controle consome pouquíssimo de banda. Para economizar, para simplificar o projeto do hardware, o chipset Wi-Fi opera só em 2.4 GHz e em padrões muitas vezes legados, que inclusive você tem que ativar o suporte a padrão legado na controladora, porque por padrão ela nem vai suportar, porque um cliente legado não só degrada demais o desempenho da rede para todo mundo, como também ele ativa mecanismos de proteção no AP, que o AP tem que ser mais cuidadoso, tentando traduzir na hora de se comunicar, isso gera mais tráfego, consome mais banda. Nesses casos, aí a gente tem uma recomendação que é a oposta. Por isso que eu falo que o Wi-Fi é difícil. Você não pode escutar, se o Samuel falou para eu juntar SSID, vou fazer isso sempre. Não, olha um exemplo de quando é bom eu separar as redes, né? Normalmente a rede IoT, Internet das Coisas, para eu não comprometer o desempenho da rede em 5 GHz, é interessante eu isolar um SSID só para IoT em 2.4 GHz, quando eu tenho esse contexto com essas controladoras de automação. Samuel, então quando eu faço isso? Depende do tipo de controladora, você tem que olhar a especificação dela. Eu não consigo aqui no webinar te responder, faça assim ou faça assado. Eu preciso olhar o seu projeto, entender o que você tem, para daí falar, bom, para esse projeto, você vai ter que separar os SSIDs. Naquele outro cliente que você vai instalar semana que vem, você vai ter que juntar os SSIDs. Então, assim, muitas vezes, resumo da obra, se eu tentar encontrar um padrão para automação residencial, ele não existe, mas eu só estou tentando encontrar, eu diria que as redes de acesso para dados, é interessante você juntar os SSIDs para trazer essa experiência de transparência para o usuário, e dependendo dos equipamentos de automação que você tiver para IoT, é interessante separar. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas pode ser que seja interessante assim. Legal, fechado. Samuel, vamos encerrar a parte aqui de dúvida técnica, vamos falar, a gente tem mais uns 10 minutinhos de webinar, não mais que isso, tá? E eu queria só, assim, bastante gente perguntou sobre a parte comercial de vocês, como funcionam, os distribuidores, falaram questão de Mercado Livre, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre essa política comercial e de garantia também, que perguntaram, que eu acho que está tudo junto também. Tá tudo junto. Então vamos lá. E mais uma vez, assim, eu sou muito, muito direto, eu vou pro ponto, eu não gosto de ficar rodeando, né? A missão da Ubiquiti, qual é? E eu começo respondendo assim para o pessoal entender o que vai mudar ou não de modelo de negócio futuramente. Eu já sou bem claro com as pessoas. Qual a missão da Ubiquiti? Democratizar o Wi-Fi de nível enterprise globalmente para todos, para o integrador pequenininho, para o integrador grandão. O que eu quero dizer com isso?
Eu adoro os projetos grandes, né, onde eu vendo 200 APs por projeto. Mas eu vou tratar o integrador pequenininho de 2 APs do mesmo jeito que eu trato o grande. E o grande, muitas vezes, ele acaba não gostando disso. Por quê? Porque ele quer proteção de vendas, ele quer uma margem de desconto diferenciada para eles, porque tem outros fabricantes que trabalham com esse modelo. Não estou condenando, não digo que é certo, não digo que é errado, é modelo de negócio. Modelo de negócio. É modelo de negócio, então eu estou traduzindo aqui para vocês qual é o modelo de negócio da Ubiquiti. É um modelo de negócio de democratização de Wi-Fi. O que isso quer dizer? Para eu democratizar o Wi-Fi e colocar todo mundo em pé de igualdade, para que mesmo a residência de alto padrão hoje possa ter o mesmo Wi-Fi que as maiores empresas têm, eu preciso desburocratizar o processo. O que isso quer dizer? Eu não tenho uma política com programa de canais em que eu vou ter registro de oportunidade para você, em que os grandes acabam tendo um benefício, uma margem de negociação maior. E aí a turma fala assim, mas Samuel, então eu não consigo ter uma boa margem de venda do produto de vocês como eu tenho com outras soluções. E aí eu falo o seguinte, gente, é tudo questão de alinhamento de modelo de negócio. Para você trabalhar com a empresa, você tem que estar alinhado com o modelo de negócio da empresa. E a gente vende hardware. Todo software que a gente envolve, a gente entrega gratuitamente. Isso. Explore isso. Eu estou te dando talvez o mais complexo, que seja o software gratuito, para você explorar e não vender o produto, a caixa só. Que não quer dizer, você pode ter a sua margem de ganho em cima disso, mas venda a solução de Wi-Fi as a Service, de Wi-Fi Premium. Venda a gerência para o seu cliente. Tudo isso que eu falei agora, que eu mostrei, o cliente te ligou, estou com sinal ruim, Samuel. Você checa na hora. Opa, tá sinal menos 80 dBm. Samuel, eu preciso criar um SSID para a rede do meu filho, para ele jogar o joguinho dele, que vai funcionar só das 3 às 4 da tarde. Você cria remotamente em 5 minutos pelo celular. Eu te entrego isso de graça. Percebe? Então você tem que alinhar o seu modelo de negócio para você, e isso valoriza demais os integradores. A gente valoriza muito o integrador porque o foco vai no serviço, não na venda do produto, né? Inclusive, isso é um assunto bem longo, a gente não vai discutir agora, mas assim, uma das coisas muito importantes como negócio, né, que todo mundo vem falando hoje, receita recorrente. Cara, a Ubiquiti te dá uma possibilidade absurda, monstro, de você criar um modelo de negócio para receita recorrente, né? Ela te entrega a ferramenta de mão beijada para isso, né? Você falou, mão beijada, literalmente é isso. Então, eu falo isso para as pessoas, não estou justificando, estou sendo bem claro, né? Para você trabalhar com a solução, você tem que alinhar o modelo de negócio, né? Às vezes a turma fala assim, mas amanhã vai mudar, amanhã você vai ter uma política onde eu vou ter possibilidade de registrar a oportunidade, dar um desconto diferente. Gente, não é essa a filosofia da empresa, a gente está falando aqui de uma questão de filosofia da empresa. Você entra lá no site da Ubiquiti, você vai ver, o objetivo é democratizar o Wi-Fi Enterprise. E isso acaba valorizando muito o integrador que quer vender o serviço. Agora, se você quer se comportar só como uma loja, num modelo de negócio mais antiquado, eu diria, e eu não estou condenando, não estou dizendo que é certo nem que é errado. São modelos e negócios, tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Eu estou traduzindo como funciona o da Ubiquiti para vocês, tá? E por que eu estou falando isso? Porque os distribuidores que fazem importação direta no Brasil, hoje são 8, se eu não me engano, mas eu posso deixar a relação deles aqui para vocês. Acho que o Diego já compartilhou com você. Depois você pode passar aí e compartilhar para o seu pessoal, o pessoal que participou. A relação está clara lá, o nome dos nossos gerentes dentro dos distribuidores. Vocês vão poder comprar direto deles. Vocês se fidelizaram com uma revenda, pode comprar direto da revenda, né? E mesmo as revendas, elas podem se organizar para entregar mais do que a venda de produto. Não seja um distribuidor, né? Você não precisa venda o serviço, venda o suporte também para o seu cliente. Sim. Né? E falando em questão de garantia, todos os produtos que são comprados nos distribuidores oficiais, seja dos distribuidores ou de uma revenda que compra dos distribuidores, tem 1 ano de garantia, onde você pode fazer o RMA, que é a troca em caso de defeito, direto com o seu fornecedor, seja ele a revenda ou o distribuidor. Quem faz a troca é o distribuidor. Então, se você comprou de uma revenda, ela vai acionar o distribuidor acima dela e ele entra em ação aí o processo de RMA para troca do equipamento. Agora, quem conhece a AP Unify, eu tenho um monte de cliente que usa o AP legado de 2011 até hoje, faz 10 anos, o cara nunca pagou 1 centavo de licença até hoje, o AP verdinho está rodando lá até hoje. Às vezes a gente inferniza o cliente e fala, tá na hora de trocar esse AP aí de 2011, colocar o azulzinho mais atualizado, a C. Tá funcionando. Então, dificilmente você vai precisar, mas ela existe, é uma garantia de 1 ano direto com o nosso distribuidor.
Legal, fechado. O Rodrigo disponibilizou aí para a gente a relação dos distribuidores, então Legal. essas perguntas sobre distribuição vão estar respondidas aí nesse link. Cara, não sei se você viu, mas assim, quando você falou de estar disponível quando quiser fazer outro, teve um monte de gente falando ali que quer outro, então Vamos fazer. agora eu vou te falar de novo, cara. Eu vou só quebrar o protocolo aqui rapidinho, tô vendo 2 perguntas no chat que eu consigo responder de bate-pronto aqui, sem tomar muito tempo. O Dream Machine não tem controladora? Tem, a controladora está dentro dele. Então, quando você coloca um Dream Machine no seu cliente, você nem precisa do software da controladora, o software já está rodando lá dentro, localmente para ele, você já resolve esse problema. Ah, mas Samuel, mas aí eu vou ter um monte de controladora no monte de cliente, posso gerenciar na nuvem? Pode, você vincula ele com a nuvem híbrida da Ubiquiti, e aí através de qualquer lugar da internet você acessa a controladora local que está dentro dele. A outra aqui é o UDM é PoE? Não, o UDM menor, as portas dele não são PoE, aí você usa o injetor, até como ele é voltado para soco, né, ambientes menores, você usa o injetor PoE, todos os APs Unify acompanham o injetor PoE, exceto o PEC, que vem 5 APs, mas comprou a caixa isolada do AP, todos eles vêm com o injetor. Legal, show de bola. Bom, vocês disponibilizaram para a gente todo o material de treinamento que é rico pra caramba, o que vocês mandaram para a gente, muito rico. Eu sei que vocês têm um canal muito bacana de treinamento, o treinamento de vocês é fera. Todo esse treinamento vai estar disponível na plataforma da ControlArt, ou seja, onde o próprio pessoal faz o curso de certificação com a gente, ele vai estar disponível lá, um local de fácil acesso que ele já conhece. Eu sei que vocês também têm outros lugares que disponibilizam esses treinamentos, né? Mas ele vai estar disponível lá para todo mundo. Cara, eu não sei nem como te agradecer, porque foi uma aula, cara, incrível, Samuel, incrível mesmo. O pessoal estava falando ali agora há pouco no chat que foi a melhor aula que já tiveram, o melhor webinar que a gente fez, né, técnico. Então, obrigado por compartilhar o seu conhecimento. É muito complexo para a gente ficar aqui em 1 hora aí. Era para ser 1 hora, já virou 1 hora e meia. Assim, é muito complexo para em 1 hora e meia a gente conseguir ensinar a fazer, né? Essa parte de ensinar a fazer, ela tá lá dentro dos materiais que vocês disponibilizam, mas essas dúvidas que você tirou, acho que não ficou nenhuma aqui para a gente sem ser tratada, né? Foi muito valioso, muito mesmo, cara. Então, assim, obrigado, Samuel, obrigado pessoal todo da Ubiquiti por estar com a gente e compartilhar todo esse conhecimento. A gente vai ter que marcar outro depois, cara. Maravilha, Fábio. Vamos lá, estamos à disposição. E a gente gosta ainda mais quando a gente tem essa interatividade do pessoal, né, com a turma participando desse jeito, interagindo desse jeito, a gente marca sempre que tiver demanda aí, sem problema nenhum. Legal. Aproveitar também, já agradecer a todo mundo que está participando, estou vendo que tem muita gente online, e a gente sabe que muitas vezes a turma para o que está fazendo, né, para ouvir a gente falando aí 1, 2 horas, né, às vezes é pesado, mas é fantástico isso, a gente fica muito satisfeito e espero que eu tenha conseguido alinhar as expectativas, atender aí um pouco aí das dúvidas do pessoal. Demais, não tenho dúvida disso, cara. Essa 1 hora e meia parece que foi meia hora para mim, porque passou assim, voando, cara. Show de bola. Show de bola. Gente, mais uma vez, obrigado. Possivelmente eu vá disponibilizar, sim, esse webinar depois no nosso canal lá do YouTube, então acho que vai ficar gravado. Terminando aqui, eu já vou ver se deu certo a gravação dentro da plataforma. Então, passou mesmo, Anderson. Então, a gente vai disponibilizar esse material. E é isso, pessoal. Obrigado, Samuel. Obrigado. Excelente dia para vocês. Qualquer coisa, a gente tá aí, é só chamar, tá bom? Maravilha, valeu, obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Samuel, obrigado, pessoal. Valeu.